Permita-lhe dar um exemplo. Quando eu era mais novo, trabalhei para uma empresa enorme e muito famosa. Oferecíamos um excelente serviço por um bom preço. O melhor do nosso setor, o velho disse. E acrescentou, então, os nossos custos subiram e a economia entrou em crise. O preço do nosso serviço subiu e logo poucos podiam pagá-lo. As vendas caíram, mas graças à nossa fama e a gerência acreditou que poderia simplesmente sobreviver à crise. A realidade, é claro, era que precisávamos mudar. Mas eles não viram isso, porque a sua arrogância os havia deixado vaidosos. Mas algum tempo e perdemos a maior parte dos nossos clientes. Tivemos de vender a empresa. Mas o que você fez? O jovem quis saber. Perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nessa situação? A verdade era que não estávamos deixando nossos clientes satisfeitos. Então, comecei a perguntar a mim mesmo, como posso ser mais útil? Não demorou muito, saí e abri eu mesmo minha empresa. Transformei aquela pergunta na pedra fundamental do meu novo negócio. Mesmo tendo começado pequeno, nossos clientes ficaram muito satisfeitos conosco e foram transmitindo essa impressão adiante. Com o passar dos anos, tornamos também uma grande empresa. O jovem perguntou qual era o nome da empresa e, quando o velho disse, reconheceu-a de imediato. Deu-se conta de que seu novo amigo era um homem riquíssimo. Pelo jeito, essa perspectiva dos picos e vales era realmente eficaz. Mas perguntava-se, era tão útil assim na vida pessoal? Pode me dizer mais sobre como ela funciona em sua vida pessoal? O velho pensou por um momento e então disse, sim, vou lhe contar um exemplo pessoal. Quando minha esposa começou a adoecer, isso me tornou cada vez mais triste. Para ela, criar nossos filhos, cuidar da casa, dar atenção a todos nós sempre havia parecido algo que não exigia esforço algum. Foi difícil para nós vê-la sofrer tanto a ponto de não poder fazer as coisas que sempre gostou. Achei que cabia a mim tentar assumir a maior parte do que ela costumava fazer. Assim, esforcei-me para cuidar dela e de nossos filhos. Ajudei a cuidar da casa e continuei trabalhando. Em pouco tempo, estava bastante estressado e, claro, eu estava preocupado mesmo era com o bem-estar dela. Não sabia o que fazer. A voz do velho ficou embargada por um momento quando ele lembrou do período de provações. Deve ter sido muito difícil, o jovem disse com voz suave. Foi, o velho admitiu. Tive medo. Fiquei preocupado com o que iria acontecer. Eu sabia que o medo costuma afugentar a verdade. Por isso, perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nesta situação? E a verdade era simples. Eu a amava. Então, perguntei a mim mesmo, qual seria a coisa mais amorosa que eu poderia fazer nesse exato momento? De início, eu não sabia, mas então comecei a fazer tudo de atencioso que pudesse imaginar para o bem dela. E em pouco tempo, a situação já não parecia mais um vale profundo. E por que isso? O jovem quis saber. Porque eu vi, minha mulher percebeu o quanto eu amava. Isso fez com que eu me sentisse melhor. Eu sabia que não fora tão atencioso antes como poderia ter sido. Em pouco tempo, passei a gozar da sensação agradável que se instala quando nos tornamos uma pessoa melhor. Para minha surpresa, comecei a me sentir mais tranquilo e produtivo, mesmo nas terríveis circunstâncias em que nos encontrávamos. O velho acrescentou. Percebi que muitos dos nossos medos tinham na verdade a ver comigo e não com ela. Quando procurei formas de ser mais amoroso, mudei o foco de mim para ela, consegui sair de mim mesmo. Então, o jovem percebeu, quando deixamos o ego de lado, aumentam as nossas chances de sair de um vale mais rapidamente. Exatamente, o velho concordou. E pôr o ego de lado também pode ajudá-lo a permanecer mais tempo no pico. O jovem entendeu como aquilo era importante e esperou não esquecer. Mais tarde, olhou ao longe e exclamou, uau, veja aquilo! O velho sorriu. Ele sabia que o jovem perceberia mais cedo ou mais tarde. Olhe para aquele pico fantástico ali. É ainda mais alto que este aqui, o jovem disse, como se o pico mais alto tivesse sido descoberto pela primeira vez.
Aposto que a vista de lá é ainda melhor do que aqui. Sem dúvida, o velho concordou. Tenho de ir vê-la, o jovem retrucou. Mas olhou para baixo e viu o vale profundo que havia entre aquele pico mais alto. Suspirou, sabendo que deveria ser difícil atravessá-lo. Quando você olha para aquele vale, o que vê? Perguntou o velho. O jovem pensou por um momento e depois riu. Sofrimento. O velho também riu. Muitas pessoas veem um vale profundo dessa forma. Veem os vales como um período de frustração, dor, desilusão, raiva e fracasso. Mas lembre-se de que acontece quando você identifica o bem que está oculto ali e se concentra nele. O jovem concordou com a cabeça. Podemos transformar um vale num pico. Sim, o velho disse, mas é preciso contar com uma pessoa extraordinária para verdadeiramente valorizar e pôr em prática o que faz-se oculto no vale. Você acha que é capaz de fazer isso? Obrigado por me lembrar disso, ou seja, meu desafio é atravessar um vale de uma forma ou de outra, não é isso? Como faço isso? O jovem respirou fundo. Eu acho melhor atravessar o vale criando uma segunda visão sensível. O que quer dizer? Com sensível, quero dizer a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar e que faça sentido para você. Algo tão formidável quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista e atingível, se desejar com bastante força. E sensível também significa que será capaz de tornar o que imagina mais real para si, mesmo quando aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta de que é possível concretizar aquilo. Imagine como seu futuro pico deverá ser, o que deverá ouvir quando estiver lá, o aroma que terá, o sabor, a sensação de tocá-lo, até que se torne real, que a imagem da sua chegada nele faça vencer e valer a pena. O jovem sentiu que isso poderia ser poderoso e escreveu: uma excelente forma de atingir o próximo pico é seguir uma visão sensível. Imagine-se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que o levará até lá. Os dois continuaram conversando até o anoitecer. Mais tarde, naquela noite, o jovem foi para sua barraca e sonhou em conquistar um lugar melhor. Bem cedinho na manhã seguinte, pôs-se de pé e contemplou o pico mais alto. Então foi ter com o velho. Disse que esperava que não demorasse muito para chegar ao próximo pico. Estava ansioso para aproveitar a vista ainda mais fantástica lá de cima quando conseguisse alcançá-lo. Quando se despediram, o velho fez uma sugestão. Quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se consegue ter alguns insights sobre as verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Pode ser interessante ouvir seus pensamentos com o coração e lembrar-se dos momentos reais do trabalho, da vida pessoal, que o guiarão na direção de suas verdades pessoais. O que descobrir irá se tornar a própria sabedoria, então minha ou de qualquer pessoa. O jovem disse que se lembraria daquilo e agradeceu ao velho por partilhar tanto conhecimento com ele. Então apertaram as mãos e o jovem partiu, pretendendo atravessar o profundo vale na tentativa de chegar ao pico mais alto que ficava adiante. O jovem avançou com dificuldade por aquele vale, onde nunca tinha estado. O vento fazia os pingos da chuva machucarem seu rosto. Procurou abrigo, mas não encontrou. A travessia estava se revelando ainda mais difícil do que ele tinha esperado. Quando partiu, o vale parecia tão profundo. Por que tem de ser desse jeito? Lamuriou-se. Não deveríamos ser felizes? Por que precisamos passar por esses vales? Seus pés estavam encharcados e ele estava tiritando de frio. Sentia-se péssimo. Um dia ainda vou rir disso, falou, ainda tremendo. Pensou o que tinha acabado de dizer e acrescentou: por que esperar outro dia? Por que não rir disso agora? Riu alto, sentindo-se um pouco melhor. Mas sua risada foi respondida por uma trovoada poderosa. Olhou para o céu preocupado e imaginou se estaria salvo dos relâmpagos.
Suas pernas e seus pés doíam devido à caminhada sobre as pedras pontiagudas. Lembrou-se de que o velho tinha dito: o modo como você administra seu vale determina o tempo que levará para atingir seu próximo pico. Não sentia que estava se saindo muito bem na administração daquele vale. Finalmente atingiu o ponto mais fundo do vale e parou. A chuva havia apagado completamente os sinais no caminho. À frente não havia nada além do rio estreito, ruidoso, que parecia impossível de atravessar. Não consigo, disse em voz alta. A correnteza é forte demais, nunca vou conseguir. Sentiu-se derrotado. Teria de dar meia volta e retornar por onde tinha vindo. Mas como poderia encarar o velho novamente? Como poderia encarar a si mesmo? Sentou-se na lama, olhou fixamente para o rio. Temia entrar ali e ser arremessado pela poderosa correnteza. Imaginou-se engolindo água enquanto afundava e se afogava. Sentiu um calafrio e perguntou a si mesmo: por que estar num vale tão doloroso? E então respondeu a própria pergunta, lembrando-se de algo que o velho tinha lhe dito. O sofrimento no vale é capaz de despertá-lo para uma verdade que você pode estar ignorando. Bem, que verdade estaria ignorando? Olhou para o pico mais alto, ainda distante. Só sei, pensou, que eu queria muito estar naquele pico mais alto. Imaginou se não haveria um lago em cima que fosse tão bonito quanto o que havia diante da casa do velho, ou ainda mais bonito. Imaginou como seria a sensação de receber a brisa fresca no rosto. Então pensou no que o velho tinha dito sobre chegar ao próximo pico, criando e seguindo uma visão sensível, a imaginação de um futuro melhor, coerente e que recorresse aos 5 sentidos para ser imaginado. E deu-se conta de que poucos momentos antes estava criando uma visão temerosa, uma imagem de si mesmo se afogando e se arrastando para o fundo do rio. O velho nunca havia falado sobre uma visão temerosa, mas foi exatamente o que o jovem fez. Talvez estejamos sempre criando uma visão do nosso futuro, pensou. Estejamos cientes disso ou não, seja uma visão temerosa ou uma visão sensível. A questão é que visão iremos seguir? E então disse: é isso! E falou as palavras em voz alta por entre a chuva e as trovoadas. O meu vale é o medo. Ele achou que havia alguns tipos de vales, desde doenças ou perda de ente querido, passando por crises financeiras e outros infortúnios que podiam estar além do seu controle e que não eram causados pelo medo. Porém, para ele, o mais importante era que ele percebia que havia criado muito dos seus vales devido ao medo que sentia, estivesse consciente disso no momento ou não. Pensou consigo: já que os vales eram os momentos em que sentia falta do que não tinha, será que tinha medo de que nunca conseguiria ter ou rever o que eu imaginava, o que eu queria? Ele sabia que os momentos ruins podem continuar, mas se formos além do medo, em pouco tempo começamos a nos sentir melhor. Afinal, continuava ensopado, sentado na lama no fundo de um vale, mas tinha de admitir que havia se sentido melhor quando superou o próprio medo. Sabia que muitas vezes havia negado a realidade que poderia ter sido responsável por alguns dos seus vales. Sem dúvida, tinha desejado que seus picos durassem mais. Agora, pensando no trabalho e na vida pessoal, parecia que nunca havia durado tempo suficiente. Além disso, queria que seus vales não durassem tanto. Então ele riu. Eu queria querer direito. Talvez isso possa usar a minha moeda da sorte e o meu desejo estar do outro lado do rio que se realize. Riu novamente e se sentiu melhor, sabendo que é bom poder rir de si mesmo. Então lembrou-se do que o velho vinha tentando dizer. Tirou o seu caderno do bolso e anotou: evite acreditar que as coisas estão melhores do que realmente estão quando estiver num pico, ou piores do que realmente estão quando estiver no vale. Faça da realidade sua amiga. Ele voltou a olhar para o pico e imaginou como se sentiria se estivesse lá em cima triunfante. O velho tinha dito que a ferramenta mais poderosa para ajudar a atravessar num vale e alcançar o pico seguinte era seguir uma visão sensível. Desse modo, começou a criar uma visão sensível pessoal. Fechou os olhos e imaginou em detalhes realistas e verossímeis que já estava sobre o pico mais alto.
apreciou a vista magnífica, sentiu o calor do sol em sua pele enquanto pairava acima das nuvens carregadas. Saboreou a água do lago cristalino, sentiu o cheiro dos pinheiros e ouviu o grito de uma águia. Não sentia medo algum, estava em paz. Abriu os olhos e olhou novamente para o pico, ainda imaginando como seria bom estar lá. Ao manter a sua visão sensível, parecia sentir que era erguido como por um ímã para se pôr de pé. Olhou para o toco de árvore do outro lado do rio e um plano lhe veio à mente. Pegou uma corda que trazia na mochila, fez um laço e então ficou de pé e jogou para o outro lado, mas errou. Jogou a corda muitas vezes, mas ela foi ficando molhada e pesada e era cada vez mais difícil de alcançá-la. Caiu de joelhos, fechou os olhos e sentiu seus braços e costas doendo. Pensou seriamente em desistir, mas olhou para o pico novamente e lembrou da visão sensível. O jovem olhou para o outro lado do rio e se concentrou no toco da árvore como se nada mais existisse. Ainda concentrado, jogou a corda e dessa vez ela caiu certeira na volta do tronco. Puxou-a várias vezes para ter certeza que estava firme. Então entrou nas águas agitadas e lentamente começou a se puxar para o outro lado da margem do rio. 2 vezes quase foi sugado para baixo, mas agarrou-se à corda que havia amarrado firmemente dos 2 lados do rio e salvou sua vida. Ao cabo de algum tempo, conseguiu chegar ao outro lado e lentamente venceu a elevação da margem. Quando se pôs em pé novamente, ergueu as 2 mãos e gritou: "Consegui!" E riu, mesmo ainda estando no vale. Sentia-se como se já estivesse no pico. E, de repente, compreendeu o que o pico pessoal poderia ser. O pico pessoal é uma vitória sobre o medo. Sentou-se e sorriu. Era sensacional ter superado o próprio medo. Decidiu descansar um pouco antes de caminhar na direção do pico mais alto. Ficou pensando na diferença entre desejar um futuro melhor e seguir uma visão sensível. Então percebeu que a diferença está no que se faz. Desejar não conduz a ação alguma, refletiu. Mas quando realmente seguimos uma visão sensível, queremos fazer as coisas que a torna real. Você não se obriga, apenas quer tanto que se vê fazendo coisas das quais nunca se imaginou capaz. Estava começando a entender que o velho quis dizer com verdadeiramente seguir a visão. Queria dizer manter-se fiel àquilo que se quer fazer, o que é realmente necessário para chegar lá, reconhecendo a verdade. Cada vez mais estava percebendo que o medo nos paralisa, mas a verdade nos ajuda a alcançar o êxito. Ele sorriu e voltou a olhar para o pico mais alto. Dali a pouco, estava se levantando com entusiasmo renovado e deu prosseguimento à sua jornada. Percebeu que quando começou a seguir a visão sensível, sentiu-se mais animado e confiante. À medida que ia subindo, pisava em trechos de pedras soltas e escorregava, voltando a descer um pouco. Mas, cada vez que isso acontecia, retomava a subida. Sorria à medida que avançava, estava caminhando em um pico mais alto. Após um bom tempo, atingiu um trecho banhado pela luz do sol e se viu no topo da montanha. Estava diante do lago mais fantástico, cercado de frondosas árvores. Sentiu a brisa fresca. Então voltou-se para olhar o vale de onde viera. Sabia como havia sido difícil, mas isso agora só tornava a situação ainda mais prazerosa. Pensou em como eram as coisas no vale onde ele morava e se lembrou da sua vida e do seu emprego. Pensou em seus pais e amigos e na jovem de quem ele gostava. Lembrou como vivia com medo, embora muitas vezes não tivesse se dado conta. Havia alimentado o medo de que seus amigos não gostavam dele. Medo de que seu pai não o respeitava. Medo de que a jovem de quem gostava perdesse o interesse nele. Medo de perder o emprego, medo de ser considerado um fracasso e provavelmente tinha medo de outras coisas também. Ele havia sido bobo de permitir que o medo mandasse na sua vida com tanta frequência, obscurecendo sua visão da verdade. Por fim,
sentiu que estava realmente começando a viver a filosofia dos picos e vales. Para ele, era como uma filosofia somada a uma técnica. E uma forma de ver as coisas, pensou, é tão importante quanto isso, uma forma de fazer as coisas. Faça da realidade sua amiga, o velho tinha dito. Sentiu que estava começando a captar o que isso poderia significar no caso dele. O momento ruim que havia passado no vale, de fato, despertara para algumas verdades que ele vinha ignorando. Viu que quando não só encarava a verdade, mas também a aceitava, ela lhe era útil. Então exclamou: por isso o velho usa o termo verdadeiramente tantas vezes. Ele está querendo dizer algo baseado na verdade. Esperou que agora verdadeiramente buscasse o que fosse real, em vez de viver na ilusão. Percebeu que podia construir uma base mais forte para o futuro se ela fosse erguida sobre o que fosse verdadeiro. O que o impulsionou mais foi o poder de criar e seguir uma visão sensível. Como o velho havia previsto, quando seguiu sua visão sensível, conseguiu pensar em formas surpreendentes de torná-la realidade. Viu que seguir sua visão sensível era como olhar para um mapa. Era uma forma prática de ajudar a si mesmo a chegar onde queria. A visão que ele havia desenvolvido sobre o pico tinha não apenas desenvolvido os medos que vinham enfraquecendo, mas também lhe dera a clareza e a força para seguir adiante. Vale verdadeiramente a pena repetir a dose, disse com um sorriso, e escreveu o que lhe pareceu um item importante em seu caderno. Criamos um pico quando seguimos verdadeiramente nossa visão sensível. Nosso medo diminui e nos tornamos mais tranquilos e bem-sucedidos. Sentou-se em silêncio e ficou ouvindo o sussurro do vento nas árvores e o tranquilo murmurar da água na beira do lago. Era tão bom ou ainda melhor do que havia imaginado antes. O jovem experimentou uma sensação de liberdade nova. Teve vontade de compartilhar essa sensação com pessoas com quem gostava. Quando olhou para o vale onde morava, sentiu que seria bom voltar para casa. Mas antes disso, queria ter mais alguns momentos com o velho. Começou a imaginar em detalhes como seria estar com o velho no outro pico mais uma vez. Como era afortunado por ter feito mudanças na sua própria vida enquanto ainda era jovem. Não era preciso envelhecer para ter sabedoria. Agora ele via isto. Então, observava o vale e divisou um atalho que não tinha visto antes. É impressionante como conseguimos ver as coisas quando o nosso ponto de vista é mais alto. Acho que o segredo é, quando estamos no vale, imaginar que veríamos se estivéssemos num pico, pensou. Gostou da possibilidade de fazer descobertas no vale para que o próximo vale se tornasse menos doloroso ou talvez até lhe fizesse bem. Planejou pegar o atalho em seu trajeto de volta para visitar o velho. Agora que conheço um caminho melhor, pensou, o tempo que passarei no vale não será tão penoso. Mal podia esperar para ver o seu velho amigo outra vez.